Tivemos finalmente a confirmação de que a série Ahsoka e o jogo Star Wars Jedi Fallen Order estão mais ligados do que a gente imaginava. Na verdade, sendo bem sincero, já dava pra prever parte dessa movimentação, mas agora temos confirmado e é muito interessante, é totalmente o universo expandido de Star Wars se moldando e se conectando. Eu sempre falo aqui no canal, pera aí que a gente já vai entrar no assunto. Eu sempre falo aqui no canal e falo também no meu Twitter, ou X, como vocês quiserem pronunciar, tipo, me segue por lá também que eu sempre digito coisas por lá. Eu ia falar coisas interessantes, mas não é não, só coisas. É nítido que para a Disney, para a Lucasfilm, o jogo Star Wars Jedi Fallen Order foi meio que um divisor de águas no sentido de abraçar o universo expandido e trazer para o grande público. Claro que, bom, estamos falando de videogame, no sentido das pessoas conhecerem e consumirem, tipo, cinema e série ainda é mais difundido, mas Fallen Order traz uma história bem legal que abraça principalmente Clone Wars e Rebels e sabe explicar esses contextos, entende? A Kathleen Kennedy já tinha falado uma vez em entrevistas, falando que muitos elementos de Fallen Order, de Survivor, iam aparecer nas séries, né, em live action e também nos filmes, porque eles teriam tanta importância quanto as séries, né, esses jogos. E agora com informações como essa, por exemplo, que a gente vai comentar hoje, dá pra entender a linha de raciocínio do que ela quis dizer, sabe? Vamos lá então do que a gente tá falando. Lembra? Lá no primeiro episódio de Ahsoka, inclusive vai ter spoiler aqui caso você não tenha assistido nada de Ahsoka, vai lá assistir, depois você volta. Lá no primeiro episódio nós vimos a Ahsoka indo até o planeta Arcana, até um templo abandonado das Irmãs da Noite e achando um mapa ali, que é o mapa para Perideia ou Perídia, como você quiser pronunciar. Na época que saíram os 2 primeiros episódios, nós comentamos aqui no canal também sobre como, visualmente principalmente, esse templo e esse mapa eram com templos e mapas lá de Fallen Order. Era bem semelhante, a gente até especulou que teria alguma coisa a ver com os Zephos e tal, mas naquela época ficou meio que por isso mesmo. Agora temos confirmado que sim, tem ligação com Fallen Order mesmo, tipo, é proposital o templo de Arcana parecer um templo qualquer ali de Fallen Order dos Zephos, e também o mapa de Perídia parecer com as esferas também lá de Fallen Order. É tudo proposital. Filoni mandou muito bem nesse texto aí, vamos ser bem sinceros. No episódio 6 de Ahsoka, fomos para Perídia, ou Perideia, um planeta em outra galáxia que é o planeta natal das Irmãs da Noite, quando elas ainda eram conhecidas como Dathomiri, e justamente Perideia é o lar natal, tipo, os ancestrais das Irmãs da Noite, antes de Dathomir, vieram de Perideia, então basicamente o que eles estão falando pra gente é que as Irmãs da Noite vieram de outra galáxia. Durante grande parte do episódio 6, nós ficamos ali dentro de um templo das Irmãs da Noite, das Grandes Mães, na verdade, junto com o Thrawn, com a Morgan, com as Grandes Mães, tal, beleza. Bem na hora, lembra o que acontece, né? O Thrawn manda que o Baylan e a Shin vão até a Sabine, né? Rastreiem a Sabine e matem a Sabine e o Ezra. Quando eles estão saindo do chão do templo ali na montaria, tem um escritinho em cima do templo, bem na entrada do templo. Cara, não é que um mano no Twitter ou no X traduziu a parada? Então, bom, vou deixar claro mais uma vez que não foi coisa minha. O cara que traduziu, jogou na internet, viralizou e faz todo sentido. O usuário do Twitter ou X, chamado Tommy Wall, decifrou o que estava escrito ali em runas antigas. Ele rotacionou as runas da entrada do templo e traduziu os escritos que era de Ur-Kitat, que é a linguagem Sith antiga. E basicamente está escrito: Loven Kujet, governante de todos, que seu reino dure. Escrito, nesse caso, dos dois lados da portona aqui. Tá bom, Norton, isso não quer me dizer nada, cara. Você tá fazendo todo um alarde aí, isso não quer me dizer nada. Então, se você jogou Fallen Order, você sabe quem é Kujet. Kujet é justamente o Zepho que governou Dathomir. Vamos lá, contexto de Fallen Order, então, spoilers de Fallen Order, fechou? Os Zephos eram seres com acesso à força, só que eles chamavam de vento da vida. Eles eram uma civilização que cultuavam a força em seu planeta natal, Zepho. Isso na nossa galáxia mesmo, na galáxia que conhecemos. E eles eram liderados por outros Zephos, conhecidos como sábios, que seriam tipo seres que alcançaram a iluminação, tal. Os governantes eram conhecidos como sábios. Ah, vale lembrar que estamos falando de uma civilização milenar. Não sabemos nem quando o povo Zepho morou ali na galáxia. Estamos falando de centenas, na verdade, milhares de anos no passado. Com o passar dos anos, os Zephos foram se expandindo, visitando planetas e criando seus templos em lugares como Bogano, Kashyyyk
e Dathomir. Justamente planetas com uma forte ligação com a força. Kashyyyk é abundante de vida, tipo árvores gigantes, criaturas gigantes, então a força é bem forte ali no sentido de lado da luz, natureza e tudo mais. Dathomir é um planeta totalmente do lado sombrio, entende a lógica? Com o passar dos anos, os elfos foram se corrompendo, então eles saíram de uma coisa mais lado da luz, vento da vida, para vamos controlar o vento da vida, vamos usar o lado sombrio para controlar a vida, morte e ter poderes ilimitados. O sábio vigente da época, conhecido como Kujet, foi quem ergueu o templo de Dathomir, e ele prometia justamente que os elfos conseguiriam dominar a força, ou o vento da vida. Bom, não sabemos ao certo o que rolou, sabemos que rolou um confronto entre os próprios elfos do lado da luz contra os elfos do lado sombrio, e o Kujet foi derrotado e foi sepultado nas ruínas do seu templo em Dathomir. O resto dos elfos, que estavam em números pequenos, chegando perto da extinção, se uniram e foram para o grande desconhecido, esperando encontrar a paz. Então, literalmente, os elfos foram embora, ninguém sabe para onde, talvez inclusive agora para uma outra galáxia, né? Falando de Ahsoka, Perideia, faz sentido. Ou seja, agora conectando tudo, o que vimos em Ahsoka, o que o cara traduziu, mostra pra gente que o Kujet dominar Dathomir foi muito mais do que só dominar as Irmãs da Noite, só ali usar o lado sombrio em Dathomir. Ele chegou, a sua influência, o seu governo perante ali os elfos e as Irmãs da Noite, chegou em Perideia, chegou em outra galáxia. Tá escrito lá, salvem Kujet, que o seu reino dure, sei lá, eternamente. Ou seja, o Kujet dominou os Dathmiri, as Irmãs da Noite, completamente, por toda a sua extensão. Então, como agora a gente tá vendo que as Irmãs da Noite são algo de outra galáxia, ele chegou lá também. Arcana também, por isso que a Arcana é bem parecida com o Fallen Order, porque é de fato um templo das Irmãs da Noite se baseando na arquitetura e na cultura Zeffo. O Kujet era um Zeffo. Mano, olha isso que interessante, que além de conectar as duas coisas, ainda mostra que, bom, milênios no passado, um ser do lado sombrio usou os poderes das Irmãs da Noite para expandir o seu domínio, chegando até outra galáxia. Porque a gente descobriu na série da Ahsoka que as Irmãs da Noite, no passado, muito passado mesmo, montavam nos Purgios. Por isso que elas conseguiam viajar de uma galáxia para outra. E o Kujet tinha esse controle, no sentido de governamental da parada. Isso assim, eu sei que parece muito nerdó, tipo, ai, Norte, você tá conectando o jogo com a série, mas isso, para o universo expandido, é muito grande, porque os elfos estão sendo expandidos cada vez mais dentro do universo expandido. Olha quantos expandidos numa frase, né? E tá muito interessante ver, porque a gente tá falando de milênios no passado, então isso foi uma guerra que rolou milhares de anos no passado. Essa dominação das Irmãs da Noite por parte do Kujet também foi há milhares de anos. Olha o tanto de história que está sendo contada e ainda pode ser contada com esses personagens novos, com essas expansão mais uma vez, novas que estão surgindo. O que casa também com aquilo que nós vimos lá em The Bad Batch, que tem uma máquina de guerra gigantesca que parece ser Zeffo, não temos nada confirmado, mas parece ser Zeffo. Porque olha isso, tipo, a expansão dos Zeffos foi muito maior do que aqueles 3 planetas de Fallen Order. Tipo, era um império, provavelmente, do Kujet, ou algo do tipo, um império no sentido de conjunto e governar, vocês entenderam. Bom, não sei o que vocês acham. Talvez vocês tenham não ligado pra isso do jeito que eu liguei, mas comenta aí embaixo então o que vocês acham, fechou? Gente, eu vou pedir mais uma vez, se você achou o vídeo pelo menos interessante, não esquece do like, tá bom? Porque isso mostra pra mim que vocês curtiram e também mostra pro YouTube, que vai sempre te recomendar os meus vídeos, eles sempre vão aparecer na home ali bonitinho. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, vai chegar a notificaçãozinha pra você se você se inscrever e ativar o sininho. Minhas redes sociais eu vou deixar aqui na tela e também na descrição, dá uma olhada lá, na descrição eu vou deixar outros vídeos linkados, review de Ahsoka, live de Ahsoka também, os vídeos expandindo os temas da série como esse daqui, e também vou deixar aqui embaixo meu link de afiliado lá na Amazon. Se você for comprar qualquer coisa na Amazon, compra pelo meu link, aí vem uma porcentagemzinha pra mim que me ajuda a manter o canal, e não altere nada o preço das coisas que você compra, fechou? Muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito, muito sua presença, valeu e tchau!